Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre uma questão que o pessoal faz muita confusão por aí e acaba fazendo errado a associação de que um treino de musculação que foi cansativo, exaustivo, ele é bom pensando em hipertrofia. Então, olha só, não é porque você saiu do treino cansado, exausto, que foi um treino bom para hipertrofia, pensando em resultados de hipertrofia muscular, tá? Então, olha só, primeiro ponto, para um treino ser eficiente para hipertrofia, ele precisa ter um bom recrutamento das unidades motoras de alto limiar e tamanho, que a gente chama, que são as fibras musculares do tipo 2B, tá? As fibras brancas do tipo 2B. Então, essas são as fibras musculares que realmente vão ter hipertrofia, tá? Então, você precisa recrutar elas e para que haja um bom recrutamento dessas fibras, você precisa ou trabalhar com cargas altas, né? Então, numa zona de repetições ali de mais ou menos 5 a 15, né? 12. Então, varia muito, mas é um intervalo bom aí, digamos 5 a 12, tá? Chegando na falha nesse intervalo de repetições. Se você está atingindo a falha nesse intervalo de repetições, você está trabalhando com cargas altas e você já recruta essas unidades motoras de alto limiar e tamanho desde as primeiras repetições do exercício. Isso torna até mesmo desnecessário você chegar na falha para ter bons resultados, né? Eu tenho até um vídeo aqui que explica certinho, né? Essa questão, se é necessário chegar na falha. O vídeo chama "É necessário treinar até a falha?", se eu não me engano. Então dá uma pesquisada aí que você vai achar esse vídeo meu que eu explico muito certinho tudo isso, tá? Mas resumindo, né? É necessário chegar na falha quando você trabalha com repetições altas, né? Com cargas baixas, no caso. Então, quando você trabalha com cargas baixas, você não recruta as unidades motoras de alto limiar e tamanho desde as primeiras repetições. Porque tá fácil, tá leve, né? Então as fibras do tipo 1, as fibras vermelhas, elas dão conta ali do estímulo, né? Não precisa recrutar as unidades motoras de alto limiar e tamanho. As unidades motoras de limiar inferior, elas já dão conta, né? Então tá tranquilo. Para você exigir o recrutamento das unidades motoras de alto limiar e tamanho, nesse caso, com cargas baixas, você precisa atingir a falha, tá? Você precisa chegar muito próximo ali da falha para que você tenha um recrutamento dessas unidades motoras de alto limiar e tamanho, que são as que geram hipertrofia, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. Para a gente ter resultados de hipertrofia, a gente precisa recrutar essas fibras musculares do tipo 2B, fibras brancas, tá? Para isso a gente precisa estar treinando com altas cargas. E além disso também, um outro ponto muito importante para a gente otimizar a hipertrofia, ter resultados de hipertrofia muscular, além de ter um treino que recrute bem essas unidades motoras de alto limiar e tamanho, a gente também precisa ter um aumento do que a gente chama de volume load, tá? Que é basicamente a quantidade de trabalho que você está realizando no treino. Esse volume load depende da quantidade de séries, da quantidade de carga, tá? E da quantidade de repetições, tá certo? Então, você precisa sempre estar aumentando esse volume load ao longo do tempo, né? Aumentando a realização de trabalho ali no treino para que você tenha hipertrofia. É bem fácil pensar, né? O músculo ele vai aumentar de tamanho conforme um aumento da demanda de trabalho, né? E esse trabalho ele é medido principalmente aí cargas, séries e repetições. Mas como eu falei, repetições tem que se atentar com o primeiro ponto que eu falei, da questão de você recrutar as unidades motoras de alto limiar e tamanho, que são as que geram hipertrofia. Então você não pode querer aumentar muito o volume load através das repetições, porque você vai sair ali do intervalo que você vai ter um bom recrutamento das fibras musculares do tipo 2B, tá? Fibras brancas do tipo 2B, tá certo? Então, para aumentar esse volume load, você precisa aumentar ali a quantidade de carga ou a quantidade de séries,
pensando a longo prazo, é muito mais produtivo aumentar a quantidade de carga, tá? Eu também tenho um vídeo sobre isso, eu não sei se ele já foi postado, eu acho que eu vou postar esse vídeo ainda, tá? Sobre o que vale mais a pena, né? Aumentar a quantidade de séries ou a quantidade de carga, pensando em hipertrofia a longo prazo. Mas resumindo aqui, é mais produtivo você aumentar sempre a quantidade de carga, né? Progredir cargas, pensando a longo prazo, para que você aumente o volume load, né? Não querer aumentar o volume load aí sempre através das séries, porque você limita a progressão de carga, tá? Então, entendendo esses dois pontos, que você precisa ter um treino que recrute as unidades motoras de alto limiar e tamanho, com cargas altas, repetições mais baixas, e entendendo que você precisa ter um aumento do volume load, da quantidade de trabalho que está sendo exigida do músculo, que depende principalmente de carga e séries, para ter resultados de hipertrofia, né? A gente já começa a entender melhor como tudo funciona, tá? Então, para você ter hipertrofia, você precisa desses dois pontos. Então, quando a gente olha para um treinamento ali, que a pessoa, tô sentindo um pump, né? Ah, foi muito cansativo, né? Nada disso é parâmetro para medir hipertrofia, tá? Então, independente de você estar sentindo um pump muscular ali, né? Um inchaço muscular, que é popularmente conhecido como pump, que o pessoal fala, ou então, nossa, a série foi muito exaustiva, eu fiz um drop set gigante, né, um biset muito longo. Tudo isso é irrelevante pensando em hipertrofia se não tiver, né, um aumento da quantidade de trabalho, do volume load ao longo do tempo e o treino ele tiver um bom recrutamento das unidades motoras de alto limiar e tamanho. Então, essa questão do cansaço, a gente chama de percepção subjetiva de esforço, PSE, né? E isso pode ser influenciado por vários pontos. Por exemplo, um dia que você está mais cansado, né? A rotina foi mais exaustiva, a sua percepção subjetiva de esforço no treino provavelmente vai ser bem maior. Então você vai se sentir muito mais cansado e tudo mais. E não é por isso, né, que você realizou um treino muito bom, tá? Porque justamente um treino muito bom para hipertrofia, ele deve seguir os pontos que eu falei anteriormente, né? Ele deve ter sempre progressão do volume load, né? Progredindo cargas principalmente e tá numa zona de repetições ali com uma carga adequada para você ter um bom recrutamento das fibras brancas do tipo 2B, tá? Então, pensando nisso, que a percepção subjetiva de esforço, ela pode ser influenciada por vários pontos, né? Se você consome cafeína, por exemplo, você diminui sua percepção subjetiva de esforço, né? Se você tem um dia cansativo, você aumenta ela, por exemplo. Tudo isso aí, se você dorme mal, por exemplo, também, você vai ter uma percepção subjetiva de esforço maior. Então, como o próprio nome diz, a percepção subjetiva de esforço, ela é subjetiva, né? Então depende de muita coisa, depende muito da ocasião. Então não é um bom parâmetro para você avaliar a sua evolução, tá? Então, para que você veja se realmente está tendo evolução, você precisa, por exemplo, anotar as suas cargas do treino, ver se elas estão progredindo, é uma boa forma de ver progressão, esse tipo de coisa. Agora, considerar o cansaço, né, como um treino bom para hipertrofia, não é nada inteligente, porque isso é muito subjetivo, não tem como você ter um parâmetro objetivo para medir isso, né? As cargas são um parâmetro objetivo. Então, por exemplo, se você tá ali com uma quantidade de séries X, né, e você ao longo das semanas está sempre progredindo um pouquinho as cargas, você aumentou o seu volume load. Se o treino tiver numa zona de repetições adequada, com uma carga adequada para recrutar bem as fibras musculares brancas do tipo 2B, que são as que geram hipertrofia, você vai ter bons resultados, porque você está com todos os parâmetros, né, que são necessários para hipertrofia condizentes, tá? Então, a gente tem que olhar para isso, parâmetros objetivos. Parâmetros subjetivos, né, como cansaço ali, percepção subjetiva de esforço, isso aí não tem como a gente considerar,
para medir o seu progresso, tá? Porque isso é muito subjetivo. Cada dia, né, vai ser um dia, vai acontecer coisas diferentes e a sua percepção subjetiva de esforço vai ser diferente, tá? Então, se esse vídeo te agregou, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixa aí a sua curtida, tá? Deixa aí o seu comentário também, seu feedback. Compartilha esse vídeo com alguém que possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.